Irmãos, eu quero falar da igreja. Quero falar hoje, quem sabe 1% ou nem 1% da igreja do arrebatamento. Porque, irmãos, nós temos culto de libertação, temos culto de bênção, temos culto de vitória, temos culto de portas abertas. Mas o que nós não podemos deixar é de aprender na palavra de Deus sobre aquilo que Deus tem para a sua igreja, sobre aquilo que Deus tem para nós. Irmãos, nós hoje estamos reunidos para adorar o Senhor, para ouvir a sua palavra, para ser abençoado por Ele, para adorá-lo em espírito e verdade. E todos nós que estamos aqui, irmãos, temos que almejar a salvação, temos que almejar Cristo, temos que almejar a entrar no céu. Essa vida é passageira, os dias que estamos vivendo é passageiro. Irmãos, a vida passa. Os homens dataram a vida, dataram os anos melhor, glória a Deus, desde quando eles acreditaram no nascimento de Cristo. Nós estamos no ano 2023 depois de Cristo, mas o mundo é muito mais velho, tem muito mais anos. E quantas pessoas já viveram, já nasceram, viveram e morreram nessa terra? Quantas pessoas já passaram por aqui? Certo é que nós não temos nenhum relato de alguém que lá pelo ano 1000 ainda existe, é vivo, né? Já não se acham aí a arqueologia, né? Acham aí restos de pessoas, mas a maioria, irmão, já não se acha mais, virou terra, virou areia, voltou para o pó, né? Então a vida tem esse ciclo, irmão, a vida tem esse ciclo. Nós estamos aqui, irmãos, e daqui uns dias ou daqui uns tempos já não estaremos mais. E nós temos que preocupar não só com a nossa vida, não só viver bem, não só ter uma vida abençoada, mas, irmãos, também ter uma vida com Deus, com Cristo, que será um dia o lugar aonde vamos estar, que é a vida eterna, irmão. Jesus, Ele veio anunciar a vida eterna. Jesus veio anunciar o reino dos céus para todos nós. E nós vemos João, que esteve na ilha de Patmos, um lugar onde ele sofreu muito, um lugar onde ele padeceu muito, irmãos. João esteve ali sofrendo sem merecer, glória a Deus, sofreu naquele lugar. Eu não vim aqui, irmãos, colocar alguma coisa teológica, né? Eu vim aqui falar simples, de uma palavra simples, né? Porque eu sei que a teologia nos dá muitos parâmetros para ir muito além, e a teologia ela se divide em pensamentos e entendimentos de homens, né? Mas eu vim falar, irmão, o que uma igreja, qual que é a igreja, o arrebatamento. Eu vim tentar entender juntamente com você sobre a igreja do arrebatamento, porque, amados irmãos, muitas pessoas já não esperam mais o arrebatamento da igreja. Alguns já disseram que a igreja já foi arrebatada, outros já dizem que é de outro jeito o arrebatamento. Nós, pentecostais, acreditamos, irmãos, que o Senhor virá buscar a sua igreja, aleluia, e há
um som de trombeta, e a igreja vai ser arrebatada, que significa arrebatamento, tirado à força. Glória a Deus. Já está se criando uma teoria. Eu ouvi isso, não foi, irmãos, eu não ouvi isso aí da boca de cientistas ateus, eu ouvi da boca de cientistas cristãos uma teoria de abdução, ou seja, que existe vida em outros planetas e haverá um povo que vai ser abduzido dessa terra. Já é uma mentira que Satanás está contando para preparar aqueles que vão ficar achando que o extraterrestre tirou algumas pessoas da terra, para que as pessoas não acreditam que foi Jesus. O diabo, ele quer maquiar, ele quer manipular, ele quer desfazer o que a Bíblia diz. Eu creio no arrebatamento da igreja. Eu creio. A igreja vai ser arrebatada, irmão. Glória a Deus. E nós vemos aqui, meus irmãos, a carta às igrejas, as 7 igrejas. Irmãos, as 7 igrejas, para a teologia, ela representa 7 períodos da igreja na terra. Amém? A teologia ensina isso, que é o período princípio da igreja, os períodos que foram vindo, e para a teologia nós estamos no último período, o período de Laodiceia, o período que os teólogos acreditam que é o período do arrebatamento, irmãos. É o período a qual a igreja tem que estar atenta para o arrebatamento. Eu não vou entrar em méritos profundos, irmão, porque requeriria muito tempo para isso, requeriria uma forma de explicação muito acessível para os irmãos entenderem, porque é meio complexo de entender. Mas eu vejo a primeira carta, irmãos, à igreja de Éfeso. Quando nós lemos aqui que Jesus Cristo fala para João: eu tenho na minha mão direita as 7 estrelas, e eu caminho no meio dos 7 castiçais. Ele está dizendo: eu tenho na minha mão os 7 anjos das igrejas, e eu caminho no meio da igreja. Eu estou no meio da igreja. Os castiçais, eles simbolizam a igreja de Cristo, irmãos. Então ele está dizendo que ele caminha no meio da igreja. Ele tem na mão, ou seja, ele está na direção dos pastores. Alguns teólogos entendem que aqui, quando diz anjos, pode dizer mensageiros, significa mensageiros, ou de anjos realmente que estejam no céu, e trabalham para Deus aqui, para conosco também. E pode ser anjos como mensageiros, como os pregadores, os pastores da igreja. Se você for ler teologicamente, você vai conhecer períodos. Se você for se aprofundar, você vai ver os períodos que a igreja viveu na terra, os avivamentos, as explosões de avivamentos por todos os lugares. Você vai ver o tempo que a igreja sofreu, foi presa, foi jogada a leões. É a história da igreja. Tem um livro chamado História da Igreja. Os que têm dificuldade de entender, ou os que têm uma curiosidade, pode ir no YouTube, irmão, em fontes confiáveis, e procurar lá o período da igreja, os períodos da igreja, fala dos períodos da igreja, fala do período que a igreja casou com o Estado, que a igreja deixou de ser perseguida e a igreja se tornou a religião oficial de Roma pelo rei, e ali que entrou as heresias, as indulgências, as coisas erradas, e profanou a igreja, e a igreja toda desviou. E depois veio as reformas protestantes,
conversando com alguns que antes falavam, mas não tinha tanta relevância. Aí depois veio a relevância com Martinho Lutero, um ex-monge que se converteu e que se tornou um dos reformadores da igreja. Isso teologicamente é muito bom um dia sentar e ensinar para os irmãos, mas trazendo para nós, irmão, nos dias de hoje, eu olho para essas igrejas, eu vejo duas partes aqui. Uma, como as igrejas por aí estão se comportando, e nós também, e eu vejo pelo âmbito pessoal, como cada um de nós nos comportamos como igreja, porque a Bíblia nos ensina que nós somos templo e morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Jesus diz está consumado, que o véu rasgou de alto a baixo, Deus deixou de habitar em templos feitos por mãos humanas e passou a habitar no coração dos homens. Deus passou a habitar nos homens. Então nós vemos que Deus, Ele nos considera aqui, irmãos, coletivamente como igreja e também pessoalmente como igreja, como templo dele. Então nós vemos aqui as 7 fases da igreja, ou as 7 características de alguém que é igreja, ou as 7 formas de igrejas que há por aí. Se você for olhar e for ler e for observar, você vai ver essa carta para essa tal igreja identifica com tal igreja que eu conheço por aí, ou identifica com tal denominação que eu conheço. Isso, irmão, é espiritual. As coisas de Deus, Deus olha o homem, a terra, com um olhar tridimensional. Deus olha por vários ângulos, por dentro, por fora. A mensagem de Deus, ela não é concreta, sólida, na forma de saber que é só para aquilo, para aquela situação. Não, a palavra de Deus, ela é nova toda manhã, irmão. Ela é nova toda manhã, e da forma que eu prego aqui, o Espírito Santo está interpretando em cada coração, irmão, da forma que ele achar de melhor que há de ser interpretado para cada um, meu irmão. Tem pessoas que vêm na igreja e ela não sai tão avivada, poderosa como o outro que saiu talvez naquele dia, mas naquele dia ela trouxe a consciência para uns, ela trouxe o despertamento espiritual para outros, ela trouxe sabedoria para outros, ela causou arrependimento no coração de outros. A palavra de Deus é viva e eficaz. É a palavra de Deus. É a espada de 2 gumes que João viu sair da boca do cordeiro. Aleluia! Glória a Deus! Então nós vemos, irmãos, a primeira carta é a repreensão a Éfeso. Se você for ler, você vai ver os benefícios que essa igreja tinha. Era uma igreja montada, forte, cheia de tudo, mas faltava o principal naquela igreja. Diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: diz isso aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e teu trabalho, e a tua perseverança. Sei que não suporta os maus, que puseste prova os que dizem apóstolos e não são, e descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste maus e não desfaleceste. Olha quanta coisa boa que essa igreja tinha, irmão. Ela era perseverante, ela não desfaleceu no meio da prova, ela
meio fora do contexto. Então a Bíblia diz que pôs à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Se você for uma igreja como Éfeso, você não vai cair em heresia por aí, irmão. Você não vai cair em mentira falada pela televisão, pela internet, ou até alguém que eu trouxer aqui para pregar, que talvez saia fora da linha, porque nós não conhecemos as pessoas totalmente, intimamente, mas você não vai cair nas conversas, nem na mentira que ele falar, porque você é perseverante, você é atuante e você observa, você é observante. Era uma igreja perfeita, irmão, uma igreja maravilhosa, e eles julgavam os mentirosos. Hoje, o que há de lugares mentirosos, de pastores mentirosos, de apóstolos mentirosos, de pessoas que querem fazer um sensacionalismo na igreja para atingir os olhos das pessoas. Estou arrebanhando de montes de pessoas que não sabem sequer o que está escrito na Bíblia. E o que eles fazem? Correm atrás dos curandeiros, dos videntes, correm atrás daqueles que contam testemunho até que não existe. Querem impressionar a igreja. A internet está cheia, e a maioria das vezes os vídeos mais ouvidos e assistidos são desses que sensacionaliza a palavra, as movimentações para ter público. Mas a igreja põe à prova os mentirosos, não cai em conversa mentirosa. A igreja examina a escritura. Essa igreja de Éfeso, eu não sei se eu vou conseguir falar de todas, irmão. Eu vou dar uma pulada, que hoje é cedo. Mas está escrito aqui, ó: tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. A igreja tinha tudo, mas se tornou uma igreja fria. Aí a Bíblia está dizendo aqui, não é de amor falado, não é de amor demonstrado, é de amor vivido. A Bíblia não está falando aqui de eu dizer para minha esposa eu te amo, para o meu filho eu te amo, para o irmão eu te amo. A Bíblia está dizendo aqui, irmão, do amor para com Deus, com o Evangelho e com as coisas dele. Irmãos, eles não perderam o primeiro amor, eles deixaram propositalmente. Se tornou uma igreja teóloga, uma igreja que se achava mais do que todo mundo, porém não tinha amor nem reverência por Deus. Uma igreja que Jesus olhava e dizia: tem tudo, mas não tem o amor. Não faz a obra pelo amor, não se entrega pelo amor, não sofre pelo irmão por amor, sempre procura um benefício, sempre procura uma troca, sempre procura um tomar lá da cá. O Evangelho, irmão, não é Jesus morrer para nós e nós aqui adorar Ele. Isso aí, irmão, é nossa obrigação adorar Ele. Ele morreu de graça na cruz. Ele não cobra a tua adoração, Ele não cobra o teu dízimo, Ele não cobra você vir da igreja. Você tem que fazer tudo isso de gratidão para com Ele. Não é uma troca, eu vou morrer por vocês na cruz e vocês têm que ir para a igreja me adorar. Se não for, nada feito. Não tem condição com Jesus. É um amor incondicional. E é esse amor que ele cobrava de Éfeso. O amor incondicional, o amor de entrega, o amor de entrega, a sua própria vida, de amor profundo. Glória a Deus. Muitos dizem que ama a Deus, irmão,
mas pouco vive o amor de Deus em sua vida. Como eu disse que eu não vou me apegar a cada carta, e a voz está só misericórdia do Cordeiro. Eles abandonaram o primeiro amor. Eles achavam que tinha amor, achavam, mas Deus está falando do primeiro amor, do princípio, o princípio da palavra, aquele amor genuíno, como Jesus Cristo diz, que o reino de Deus é como as crianças, sem malícia, sem misturar o eu humano no meio, um amor de confiança. Eu poderia pregar só sobre isso hoje. O que falta, talvez em muitas igrejas, ou talvez em mim e você que é igreja, esse amor. Será que você tem conhecimento, você tem dinheiro, você tem perseverança, você tem estudo, você tem tudo, mas verifica aí se tem o amor que Jesus Cristo diz: amarás o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu vejo um casal se separando, eu vejo que eles deixaram o primeiro amor. É triste deixar o primeiro amor, irmão. Quando eu vejo o pai, o filho não conversando com o pai, e o pai tendo recha com o filho, eu vejo a perda do primeiro amor. Eu vejo. Quando a mãe e a filha não se entendem, eu vejo a perda do primeiro amor. Ele disse assim: olha, o primeiro amor não foi perdido, irmão. Entenda só, o primeiro amor foi deixado. É por isso que Jesus Cristo diz assim: se arrependa-te e volta aonde você caiu. Se arrependa e se converta. Porque se fosse perdido, Jesus Cristo ia dizer assim: vai procurar onde você perdeu. E não disse não. Jesus falou: se arrependa, se converta. Foi o primeiro período da igreja. Perdeu o primeiro amor. Segundo período da igreja, a igreja de Esmina. Esmina significa cheio e suave. Está aqui em Esmina. Esmina era uma igreja sofrida, passava perseguição, mas não largava Jesus. Esmina, ao anjo da igreja de Esmina escreve: isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. E conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas é rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus, e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que está por sofrer. Escutai. O diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejas provado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Ele começa: eu conheço as tuas obras. E ele termina: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus te conhece, irmão. Sabe se você está na casa dele, só por tal se você se entregou para ele.
você, ou talvez muitos aqui, podem hoje abandonar a sua falsidade, abandonar o coração mentiroso, abandonar as velhas práticas e se entregar de corpo e alma para Ele. Ele conhece a tua tribulação, Ele sabe da tua prova, irmão. Ele te conhece, Ele sabe a prova, o processo que você está passando. Mas Ele diz para você aqui, irmão, aleluia, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Permaneça no Evangelho, permaneça na verdade, permaneça no amor, apesar que a moda aí é outra. Ser fiel até a morte, Ele vai te dar a coroa da vida, Ele vai te dar a salvação. Esse é o segundo período da igreja. Sofreu perseguição. O pastor dessa igreja, nessa época, era Policarpo. Era a época que a igreja era jogada no meio da arena e devorada por leões. Mas eles não negavam o seu Jesus. Diz o historiador que Policarpo, com quase 80 anos, o imperador da época, dizendo: tu ainda vai manter a fidelidade a esse Jesus? Ele preferiu morrer do que negar o nome do seu Jesus. Que Deus levante muitos Policarpos desses anos. Que Deus levante muitos homens e mulheres com esse sentimento de não negar Jesus, nem na beira da morte, nem diante da morte, irmãos. E muitos hoje negam por qualquer coisa, por uma intriguinha, por um apontamento, por um desconforto. A igreja de Pérgamo, irmãos, era uma igreja que comia qualquer coisa, que acreditava em qualquer um. A doutrina de Balaão é engano, é mentira, é feitiçaria. Está uma bagunça por aí, irmão. Está uma bagunça. Quem acredita nessa doutrina, irmão, aquele que lança tropeço para os outros caírem, e ele está dizendo: arrependa-te, aleluia, ao que vencer darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que recebe. O Senhor está dizendo: eu tenho contra ti, mas se você se arrepender, eu tenho coisas novas e abençoadoras para a tua vida. Eu só estou dando uma prévia para você ler em casa, para você ter curiosidade de buscar em casa. Os cultos não tem que só ser poder, só cair no poder, só expulsar demônio. Os cultos tem que ser Jesus, o Espírito Santo falar com você, irmão. Porque é fácil fazer movimento, difícil é ter o nome escrito no livro da vida. Difícil é ser reconhecido pelo céu. E eu não quero ouvir de Jesus que eu fui negligente e não ensinei para a igreja o caminho do céu. Eu não quero. Talvez para alguns aqui está difícil sentar e ouvir uma mensagem assim.
vai esperar para acontecer, para você ver. Então talvez um culto de ouvir, meditar, é necessário para nós amarmos mais a nossa salvação, amar mais Deus do que as coisas. Carta à igreja de Tiatira, ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a latão reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço. Olha só, conheço o teu amor, o teu serviço, tua fé, irmão. Isso é o que as igrejas estão procurando. Olha só, tua fé, tua perseverança. Ou seja, não desanima, não é crente desanimado, está sempre animado, sem as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Até aí é um crente perfeito. Que crente, irmão. Mas aí tem o versículo 20. Não para só no 19, vem o 20 e ele diz: tenho porém contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, com o seu ensino engana os meus servos, seduzindo-os à prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Irmãos, você é uma igreja, aleluia, de Pérgamo, irmão. Quando aqui está falando sobre isso, está falando de alguns lugares, de algumas igrejas, que as irmãs vão para a igreja sensualmente, causar lascívia no meio da igreja, colocar os seios de fora, as pernas de fora, e que as conversas das pessoas são cantadas de traição. Mas talvez isso aplica para algum de nós aqui dentro, irmão, que vem da igreja, tem fé, tem amor, é perseverante, mas come na internet a pornografia, come na internet as piadas obscenas, come por aí, irmão, essas coisas malignas. A Bíblia diz que são comidas apresentadas a ídolos, são doutrina de Jezabel, que quer levar a igreja à erotização, a doutrina do governo que está aí, irmãos, governando o nosso país, é fazer as crianças se erotizar, é levar para as escolas cartilhas que vão implantar na cabeça das crianças coisas horríveis de prostituição. Eles querem até assinar a carteira, fazer uma carteira para assinar, carteira daquelas pessoas que vivem para a vida. Mas tem o versículo 20. Mas tem mais versículo. Jesus Cristo está dizendo: arrependa-te. Digo, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, e todos quantos não têm esta doutrina, não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós, o que tendes, retenho até o que veio. Ao que vencer, guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações, como vara de ferro regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. Irmão, eu ia ler mais, mas o Espírito Santo está me falando. Tem pessoas
sob o título de missionária na internet que faz pose. Sabe, irmão? Tem pessoas ensinando em encontros de casais coisas que a Bíblia condena. Doutrina de Jezabel. Tem pessoas que aconselham as obras a coisa errada. Doutrina de Jezabel. A igreja de Cristo é santa. A Bíblia diz que Ele vai vir buscar uma igreja, uma igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. A igreja de Sardes. Eu conheço as tuas obras. Tem nome que vives, mas está morto. Olha aí. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, obedeceste, e arrependa-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Arrependa-te. Essa é uma igreja profana, é um povo profano que vive, irmãos, os pecados da carne, se esconde atrás da Bíblia, e muitos do altar que se escondem atrás de uma gravata, de um microfone. Mas o Senhor está dizendo: eu virei a ti. Glória a Deus. Se não arrependeres, virei como ladrão. Que Ele está dizendo: eu não vou avisar quando eu vou vir. Vou te pegar de surpresa, vou te surpreender. É difícil ouvir isso, mas é muito bom saber que nosso Deus nos ama. A carta a Filadélfia é a igreja que só tem elogios. É a igreja, é o tempo em que a igreja, irmão, matava a sua carne, no sentido de se santificar e buscava Deus genuinamente. Os montes, as igrejas estão cheias de pessoas querendo fazer troca com Deus, querendo fama, querendo se aparecer. Filadélfia era genuína, a sua fé era genuína, não estava na igreja, não estava no templo, irmão, só para ter um convívio social, só para estar no lugar. Esses dias eu preguei sobre a igreja espiritual, vocês lembram? Tem lugar por aí que é igual um clube. Jesus vai vir buscar clube. Jesus
Você está pronto para o arrebatamento ou você não está nem preocupado com isso? Não, pastor, eu estou preocupado com o boleto que eu tenho que pagar amanhã. Eu estou preocupado, pastor, que eu tenho que, a minha vida tem que ter sucesso. Isso eu estou preocupado. Isso eu quero, mas não estou preocupado. Você precisa ter, mas tem que estar preocupado com isso. Você tem que estar preocupado no quê? Os discípulos, quando Jesus enviou eles para fazer a obra, o que eles fizeram? Vieram tudo maravilhado. Jesus, os demônios nos obedecem, a doença sai, o milagre acontece. Jesus, peraí, para. Não. Vocês têm que estar felizes de ter o nome escrito no livro da vida. Não tem que estar contente que o milagre aconteceu aqui, que o milagre aconteceu ali, porque isso merece. Jesus veio hoje dizer para você, irmão, e você tem que estar preocupado. Não é com essa vida, não. Eu queria ter um tempo em voz para pregar tudo. Aí vem a última carta, e os teólogos dizem que a última carta, a igreja de Laodiceia, é os tempos que estamos vivendo. Essa nós vamos ler com ela. A anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Verso 19: eu repreendo e castigo todos quantos amo, portanto sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. E ele comigo. Ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos vivendo uma era que o dinheiro compra tudo. Compra carro na igreja, compra a igreja fechada. Eu já vi pessoas que não é nem pastor, fez teologia, foi lá e comprou a igreja com cadeira e os membros juntos. Olha que obra não se fede, vamos dizer assim. E ele está dizendo o que, irmão? A igreja do arrebatamento não pode ser morna. Aleluia! Louvado seja. Não, pastor, porque eu estou desanimado. Ele vai te vomitar. Pastor, eu trabalho, não tem tempo para Deus. Ele vai te vomitar. Pastor, eu não consigo orar. Ele vai te vomitar. Pastor, eu tenho um rancor no meu coração das igrejas que eu passei, dos pastores que eu passei. Eu sofri demais, não consigo perdoar. Ele vai te vomitar. Ele está dizendo: aconselho-te que compre de mim. Aleluia! Compre de mim
Não, não, não. Se o pastor não vir em casa me visitar, eu deixo de ser crente. Não, não. Se aquele irmão hoje estiver na igreja, eu vou embora. Tu é morno. E pros mornos, Jesus vai apanhar no fogo. Vai ferver essa fé dentro de você hoje. Arabaçubi Calamai. Você quer ter o teu nome escrito no livro da vida? Você quer a salvação com Cristo? Então eu vou te dar 2 minutos para você orar, para você se entregar para Ele, para você dizer para Ele: Deus, eu não quero ir para o inferno, eu quero subir no arrebatamento, eu quero ser a igreja do arrebatamento.
este é meu corpo, que é partido por vós. Tomai e comei. Obrigado, Jesus, por ter morrido por nós na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, por ter nos salvado. Quem seria nós sem o Senhor, meu Deus? Obrigado pelo sangue derramado, pelo corpo abatido na cruz. Obrigado, Jesus. Eu te amo, meu Senhor. Renova a tua igreja hoje, Deus. Renova as forças, renova a vida espiritual da tua igreja. E o coloca de pé, Jesus. Na noite em que foi traído, ele também pegou o cálice e ele deu graça, deu aos seus discípulos e disse: tomai e bebei, este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Fazer isso em memória de mim. Estenda as mãos para cá, irmãos. Pode orar, irmãos. Deus, amado Senhor, nós também clamamos hoje, Pai, as nossas estações, representando o teu sangue, isso, Pai, o teu sangue da remissão, a tua Senhor, da cura, em nome de Jesus, Pai, nós tomamos posse, Deus, deste milagre, Pai, e desse sacrifício do teu sangue. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Tomai e bebei. Tome, irmão, e celebre a tua vitória. Aleluia! Porque ele já venceu as tuas guerras. Hino de número 39.